Olá, hoje nosso tema desse congresso será sobre direito de visita versus direito de convivência dentro da relação pai e filho, tá? Então, a gente começa dizendo que no âmbito de direito das famílias, nós temos muitas expressões que são popularmente utilizadas, expressões muitas vezes antigas e que machucam aos certos genitores, tá? Em razão da mudança vivida na sociedade. E no próprio âmbito desse direito que trata das relações familiares, a expressão direito de visitas, que é o nosso tema de hoje, é um exemplo de expressão antiga que continua a ser utilizada, mas que não traduz a verdadeira ideia de convívio familiar e afetividade. Logo, é necessário que, para melhor adequação do vocabulário, da terminologia utilizada, passemos a substituir o termo direito de visitas por direito de convivência. E quando falamos sobre esses direitos, são de pais separados. Isso porque quando a guarda do filho permanece com apenas um dos genitores, que é a chamada guarda unilateral, o outro genitor tem o direito também de conviver com esse filho, com o menor. Direito de visitas é antigo, é um termo antigo, então o termo de convivência é o mais correto a ser utilizado, pois ele representa um direito do genitor, daquele que não está com a criança, porque vai gerar um vínculo entre eles. Além do mais, a convivência, ela abrange mais do que aquele período de tempo destinado ao genitor de finais de semana, que fica entre pai e filho. E tem também aquelas tecnologias de pai que só vê filho através de vídeo ou de telefone, a exemplo de ligações ou chamadas de vídeo, para este pai ou mãe, que para que ele possa participar ativamente, além disso que eu falei agora. A convivência do direito do genitor e do filho, eles têm que ter a participação em todos os momentos da visita, da vinda dele. Nós estaríamos equiparando a convivência parental, que é a qualquer pessoa que tenha contato por algumas horas. Isso é o direito de visita com a criança. O direito de convivência com ambos os pais é direito dos filhos, tá? E é o dever de um e outro respeitar isso. Por quê? Essas medidas são adotadas em cumprimento aos genitores. Também porque aquele velho ditado, pai não é visita, e devemos tratar todo o tempo compartilhando as atividades do filho entre genitor e filho. Isso é convivência. Com o objetivo de quê? Da construção, da ligação do afeto, do carinho, da proteção. Sendo assim, é preciso que a sociedade entenda, que todos possam vislumbrar com isso, a necessidade de que o pai ou a mãe, tá, tem direito à guarda de filho. Aquele que não está com a guarda tem direito à convivência com o mesmo. E garante, assim, o pleno desenvolvimento da criança e adolescente. O direito de convivência está previsto no artigo 1589 do nosso Código Civil, a instrumentar uma dinâmica relacional de modo a permitir ao pai intervir com eficiência na formação do filho. Não se limita, convenhamos, a um mero direito de visita que põe em hipossuficiência o próprio exercício das responsabilidades parentais. Então, nesse sentido, a doutrina, sustentada na cátedra por grandes juristas, como Gisele Grueninger, por exemplo, tem maiores discussões a proclamar que o direito à convivência familiar, como princípio básico do direito de família, extraído da tutela integral à criança ou adolescente, é alinhada pelo artigo 227 da Constituição Federal e cresce de uma nova configuração a se constituir como princípio do direito do relacionamento familiar. Nele estarão a convivência, a companhia, as visitas, o contato permanente, as garantias de efetividade de formas plena, na sua plenitude. Então, não obstante a responsabilização comum desses pais, que a gente está falando aqui, que são pais separados, obrigações parentais merecem sim destaques, pelo fato de que o casal conjugal, quando já está em colapso, é de suma importância
que a relação entre pais e filhos e o próprio casal, tá, seja saudável em detrimento ao filho. Ocorre, todavia, sem a relevância dos consensos, tá, que os relacionamentos vão perdendo as suas qualificações aos extremos, com processos erosivos de que um pai está alienando o filho, aquele pai que não tem a guarda. Tá? Esta alienação ela é unilateral e, de costume, a partida de ser promovida pelo cônjuge guardião. Mas também pode ser recíproca, porque aquele que não detém a guarda vai trabalhar sempre para minorar os vínculos do outro. É sempre assim, e as versões de antagonismo e desafetos vão acontecer regularmente. Nesse panorama, as situações apontam mais imputações de dano convivencial ao menor, seja por assertivas graves do genitor alienante, sejam pelas próprias condições pessoais do outro, que rendem, seja no caso, as visitas monitoradas. Não há de se negar que elementos justificam da cautela do menor, posto que isso corre vários riscos determinantes assistidos por familiares, momentaneamente, pessoas da confiança do âmbito dos pais ou por assistentes sociais forenses, no efeito prático de uma profilaxia de convivência, sobretudo tornando incólume o convívio dessa relação. Assim, para efeito de visitas restritas, monitoradas, com tempo próprio de visitação, devemos admitir a sua necessidade, exigindo-se fatos demonstráveis da necessidade do filho estar sendo acolhido pelo pai e vice-versa. Isso vai carecer de estudo psicossocial em crianças que têm esse afastamento dos pais, que o genitor que detém a guarda não consegue liberar o filho facilmente. Então servem para a guarda definitiva e alteração de guarda. Um outro enfoque, a jurisprudência contribui também a dizer que fortes indícios de que a mãe esteja promovendo alienação parental não podem impedir o contato dela com o filho. Mas as visitas devem sim ser restringidas e feitas em um ambiente terapêutico, ou seja, mediante acompanhamento profissional, devendo, assim, permanecer até que seja concluída a avaliação psicopedagoga e elaborando o estudo social. Nós temos várias decisões nesse sentido, inclusive a 7ª Câmara Civil, tá, do desembargador Sérgio Chaves, do Rio Grande do Sul, é privilegiado, diz que o ambiente terapêutico, tanto em determinados estados, espaços visitados, têm sido criados e instalados nesse fim. Em situações outras, onde o genitor não guardião apresentasse portador de históricos de agressão, alcoolismo, dependência química ou com atitudes de risco à própria criança, a devida proteção de interesses do menor, as visitas devem sim ser monitoradas. Cumprimento de medidas judiciais servirão para ações cíveis futuras na regulamentação da guarda do menor. E no tema alienação mental, verifica a rejeição da criança ao seu genitor por expressiva atuação alienante do outro genitor, aquele que não tem a guarda. Então, as visitas monitoradas, elas viabilizam, sim, o convívio aparentemente desafortunado pela ruptura patológica que assume. Em sua natureza, um papel de reconstrução afetiva, capaz de superar todos os efeitos alienatórios. Concebido é que, inerente ao poder familiar, que compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, tê-los em sua companhia, nos termos do artigo 1634, inciso 2 do Código Civil, ainda que essa companhia tenha que ser regulada pelo direito de visitas, explicitado no 1589 do Código Civil, o que mais importa nesse caso é considerar a prevalência do melhor interesse da criança, como chamam os americanos, the best interest. Então, é preciso que fique bem claro que a convivência, o direito à convivência é sim permitido aos pais que não têm a guarda, ao genitor, tanto faz o pai ou a mãe. E isso é preciso ser colocado na mente daquele genitor que não tem, que está com a guarda, tá? Tanto faz unilateral como compartilhada.
é um direito constitucional e cabem aos pais a proteção aos filhos. E isso tem que ser seguido, sim. Agora, claro, como eu falei há pouco, nos casos em que realmente o genitor apresentar riscos de violência doméstica contra a mãe, que pode se tornar um futuro agressor, é preciso sim ter uma visita monitorada, com certeza. E qualquer juízo que atenta ao melhor interesse da criança vai observar isso como legal, como medida liminar e judicial cabível ao caso. Então, o nosso assunto era esse, o que nós tínhamos para falar. E qualquer dúvida, vocês podem entrar no meu Instagram, no meu Facebook. O meu Instagram é @MagdaHossen, Magda, H-O-S-N. Lá eu posso tirar dúvidas de quem estiver precisando e contem comigo para qualquer esclarecimento sobre o tema dessa palestra. Até mais.